Cara, eu acho que é uma área muito, assim, pouco definida. Ela está distribuída entre muitas profissões diferentes. Então, desde o editor, né, que é o cara que vai trabalhar um texto, o redator mesmo, ou o autor, que é a pessoa que vai escrever um material ou algum recurso, é, ilustrador, várias pessoas ali, até pessoa de cinema também tá ali, pessoal de produção de vídeo também tá. Mas dentro, todas essas produções de mídia, elas são importantes, mas dentro da lógica dos produtos educacionais, toda essa questão do design, que é o que eu estou colocando toda essas várias profissões aí. Eu tenho um Eu dia. tenho um dia. Eu tenho um dia. Eu tenho um dia. Tá? Cara, agora pra gente finalizar, tem gente se pensando assim, poxa, eu tô apaixonado pelo Bruno. Bruno falando aí, eu quero ser designer de recurso de aprendizagem. Eu adorei a história desse cara. Eu quero fazer isso, né? É claro que o Bruno é o Bruno, mas a função de designer de recurso de aprendizagem tá aí, né, Bruno? Tá aí a função. Ela existe, é uma dor que o mercado tem, e de repente algumas pessoas viram a sua fala, viram o seu vídeo e pensaram, pô, cara, quero saber mais, quero entrar nessa, quero ser feliz assim também, acho que é minha praia. Diz uma coisa, qual que é, e aqui vem uma palavrinha que um professor meu usava lá atrás e eu nunca mais esqueci, qual que é o tutano? Qual que é o tutano do propósito da tua vida profissional, né? Ou seja, qual que é o principal requisito que esse designer de recursos de aprendizagem precisa ter? Qual que é a habilidade que esse cara tem que ter para poder se aventurar e virar um aspirante a designer de recursos de aprendizagem? Qual que é a principal expertise? Aqui nós não estamos falando do Bruno, gente. Nós estamos falando de habilidades necessárias, expertises necessárias para que você possa cogitar ser um eudaimônico nesta área. São três partes aqui. Eu acho que apesar de ser muito amplo mesmo, eu estou tentando passar que tem muitas profissões que podem atuar nessa área de design em pedaços específicos. Mas eu não atuo num pedaço específico desse, eu atuo justamente na questão sistêmica desse projeto. Porque os projetos educacionais são sistêmicos. Sistêmicos no sentido que eles envolvem muitos usuários. Se for pensar um produto educacional hoje, de uma escola privada, por exemplo, uma apostila, material, quem escolhe o material para a escola é o diretor, quem paga é o pai, quem aplica é o coordenador com os professores e quem é beneficiário é o aluno. Então é um produto diferente, por exemplo, de uma moto Harley Davidson, que quando os caras desenham, elas já desenham pensando em quem é o consumidor final, que é o cara que paga, a mesma pessoa que paga é a que usa. Você pensa em 5 perspectivas aí, Eu no mínimo. penso numa perspectiva muito mais ampla e numa perspectiva muito complexa. Por quê? Porque se eu faço algum feature, né, alguma característica que é boa para um usuário, mas que irrita outro usuário, eu boto todo o projeto em risco. Então, por exemplo, eu já vi muito acontecer em produto educacional o foco no aluno, que é o beneficiário principal, o usuário principal. Então, faz tudo muito bem para o aluno. Poxa, a linguagem está moderna, usa linguagem TikTok, linguagem tudo, mas quem vai aplicar isso com o aluno, que é o professor, não entende nenhuma dessas linguagens. Já O não que gostou. acontece com o material, com o recurso? Ele cai. Ele era o melhor produto que não funcionou. Então, dentro dessa perspectiva, para falar dessas muitas funções diferentes que a pessoa pode ter, eu estou falando isso, mas no sentido que pode ter aí, quem ouvindo a gente, um redator, um professor, que foi de onde eu vim, da sala de aula, um cineasta, uma pessoa que está em várias áreas diferentes e quer atuar como designer de educação. Tem três áreas que se casam aqui. A primeira é do design, a segunda é da inovação e a terceira é a pedagógica. Tá? O design é muito, que é a minha base aqui, é a formação em design centrado no ser humano, Human-Centered Design, que é uma lógica de design que vai falar o quê? Que todo produto que é desenhado, ele é desenhado a partir de quem usa esse produto, que é o usuário. Então, você tem um processo de empatia, de investigação, de exploração, onde você tem que primeiro entender quem vai usar o produto, para depois desenhar as características desse produto, é muito crucial. Até porque no mercado educacional hoje,
que ainda se usa o livro, e o livro é uma grande mídia, um grande formato, mas para pessoas que às vezes não leem mais aqueles livros, elas leem de outro jeito. Por quê? Porque não se faz pesquisa, não se conhece o usuário, não se vai pesquisar quem é que está usando esse livro e como ele usa livro, para poder desenhar um livro muito bem. Eu estou falando livro como um dos possíveis recursos, não o único. Então, a área do design é muito importante, formação na área de design, e aí não necessariamente precisa ser um design gráfico ou designer um específico, mas mais buscar a filosofia do design, sabe? Entender de onde que sai a lógica da função seguir a forma seguir a função e não o contrário, certo? Que é uma ideia que vem aí da escola Bauhaus, lá da Alemanha, no século XX. Então, a formação nessa concepção de designer centrado no usuário é muito importante, para você ter essa perspectiva de desenhar a partir dos usuários, entender os usuários. A questão pedagógica ela é muito importante, porque não dá para se falar de aprendizagem ou partir que você vai gerar um recurso que vai gerar aprendizagem sem você saber como as pessoas aprendem. Então, eu falo da pedagogia, mas também bate com a área da andragogia, que é a área de como os adultos aprendem. Pedagogia, como as crianças aprendem. Andragogia, se for desenhar um produto para adultos, como os adultos aprendem, que é uma coisa que tem pontos similares, mas tem pontos muito diferentes. Então, entender isso, e junto com isso, quais as principais teorias da aprendizagem, o que lá atrás as pessoas descobriram, como se aprende. Mais recentemente, a parte da neurobiologia, onde a gente está conseguindo entender, olhar para essas teorias pedagógicas e entender como se elas realmente funcionam ou não, porque até então era tudo observação, não era uma questão fisiológica. Hoje a gente já consegue olhar o cérebro com as tomografias e as ressonâncias e ver o cérebro em tempo real aprendendo e saber como isso está funcionando. E isso, muitos avanços na neurobiologia têm comprovado as teorias pedagógicas de como isso funciona, como que a gente aprende. Então, saber como se aprende é muito importante para você desenvolver, a partir do usuário, o que vai entregar para ele o processo de aprendizagem. E como terceiro foco, terceiro pilar, talvez, seja a questão do estudo da inovação. Não só a inovação, porque inovação virou uma palavra totalmente... Ela foi tão usada nos mais amplos sentidos que ela meio que está dessignificada hoje em dia. Ela perdeu um pouco de significado. Porque a inovação não é só fazer uma coisa nova, né? Inovação, ela tem todo um termo da sociologia da inovação que tem a ver com como acontece qualquer tipo de inovação em qualquer tipo de meio. Que por exemplo, você entender que a inovação ela é contextual, ela depende de um contexto. Uma coisa que para mim é inovação, para você pode ser uma coisa que já passou muito tempo. Isso aí. E eu tenho que respeitar e entender isso. Quando eu entendo que a inovação é uma questão contextual, eu posso, para gerar inovação num ambiente, eu tenho que trazer coisas novas àquele ambiente, certo? E aí, se eu trago uma coisa que está muito além da compreensão daquelas pessoas, da capacidade cognitiva daquelas pessoas, eu não estou gerando aprendizagem, não estou gerando inovação, porque eu estou muito distante. Eu tenho que entender fazer uma tradução da inovação, que é um processo muito interessante, que é justamente nisso. Não é só saiu inteligência artificial, vamos botar em todo lugar. Cara, vamos entender o contexto primeiro. Quem são as pessoas que você quer usar a inteligência artificial? Qual a complexidade e quais as potencialidades da tecnologia? Como que eu traduzo isso para esse público? E como esse público gradualmente vai se apropriando disso? Então percebe que essa inovação, o meu conceito de inovação que eu uso, esse estudo da inovação, tem muito a ver com o usuário, que está muito ligado à questão do design e que está muito ligado à questão pedagógica, que é o aluno, seja de criança, seja adulto, quem é esse aluno, em que fase da vida dele está, como que ele está aprendendo naquela época, como que o cérebro dele está sendo desenvolvido. Então, para mim, hoje, cara, são essas três áreas que são o cerne do meu trabalho. E articulando os três, eu consigo fazer o meu trabalho de pensar. Eudaimonia? Eudaimonia? Eudaimonia?